O Egito em si já é um lugar bem assustador. Se a gente parar pra pensar em sarcófagos, múmias, maldições, tudo isso vem daquele lado. Então, como vocês pedem, eu trago, vamos hoje para as lendas mais assustadoras retiradas do Egito, desde lendas antigas até lendas de hoje em dia. Bom, não vamos enrolar muito não, vamos direto pro vídeo, bora lá. O faraó do deserto branco. Deserto de Farafá. Esse deserto ele é muito conhecido como o Deserto Branco, mas ele não tem esse nome à toa. O nome desse deserto é assim por causa que lá tem muitas pedras calcárias, deixando ele exatamente como a cor fala, branco. Só que esse deserto ele tem uma lenda bem assustadora. Tudo começa quando eles falam que um arqueólogo resolveu ir até o Egito para explorar esse deserto. Ele gostava muito das crenças do faraó e por aí vai, então ele queria fazer uma exploração. Porém, ao chegar à cidade, muitas pessoas alertaram para ele que ele não poderia passar a noite naquele deserto, pois era muito perigoso. Ele ignorou os avisos, foi até o deserto e começou a fazer sua expedição. Digamos que o dia foi até normal para ele, mas nada acima do esperado. Não foi um dia bom, ele não encontrou muita coisa. Notando que já estava entardecendo, ele resolveu voltar para o seu hotel. Só que no meio do caminho, ele avistou algo brilhando no meio da areia. Ele saiu correndo para ver o que era. Era um tipo de jarro que parecia ser de ouro ou qualquer outro tipo de material. Como um bom arqueólogo, ele passou cerca de 30 ou 40 minutos tirando a peça de lá. Ele não queria quebrar o artefato, então foi com toda a cautela possível. Só que quando ele terminou, ele notou que estava anoitecendo. Nesse momento começou a ecoar pela sua cabeça o aviso dos moradores da cidade, para que ele saísse o mais rápido possível do deserto na noite. Então, um desespero veio à sua cabeça. Ele pegou o vaso e saiu correndo. E no meio dessa correria, ele acabou caindo no buraco de areia, e esse cara nunca mais foi visto. Conta a lenda que no deserto de Farafá, a alma penada do faraó Akhenaten vive vagando por lá. Quando ele era vivo, ele era muito rigoroso com pessoas que não acreditavam na sua crença. Então ele pegava essas pessoas, deixava elas em calabouços para sofrer pelo resto da vida. Só que quando Akhenaten morreu, jogaram uma maldição nele, para que a sua alma ficasse vagando para sempre, pela eternidade, e sofresse tudo que ele fez as outras pessoas sofrerem. Só que essa maldição acabou não dando muito certo. Akhenaten acabou se tornando um espírito vingativo. Então, ele fica vagando pelo deserto tentando capturar pessoas que estão lá à noite. Quando ele pega essa pessoa, ele retira a alma do seu corpo, aprisiona a alma e deixa ela sofrendo pela eternidade. Por isso muitas pessoas têm medo de andar pelo deserto de Farafá à noite. Ninguém quer dar de cara com a alma penada de um faraó. Nadarha. Essa é uma lenda bem interessante, e ela vem do rio Nilo. Provavelmente você escutou esse nome na escola ou em algum lugar, mas vamos dizer que ele é basicamente o rio mais importante do Egito, ainda mais nas épocas passadas. Bom, a lenda começa contando que dois rapazes estavam andando pelas margens do rio Nilo, quando de repente um desses rapazes acaba escutando um sussurro, tipo "Ei, psiu", e falou um nome. Esse rapaz ele ficou preocupado porque como alguém sabia o nome dele? Só que a partir do momento que essas vozes ultrapassou o lábio dessa criatura, esse cara já estava com seu tempo contado. O seu amigo observa que ele está agindo de uma maneira estranha e pergunta: "Cara, tá tudo bem?" Só que esse cara simplesmente começa a andar, sem falar uma única palavra, como se tivesse hipnotizado. Do nada, ele entra dentro do rio e desaparece pra sempre. Aqui a história muda de acordo com a versão. Tem essa versão que eu contei pra vocês e tem outra versão que fala que o amigo conseguiu impedir que o outro fosse pra água, mas no outro dia, os dois acabaram entrando juntos sem resistir ao encanto e simplesmente foram encontrados seus ossos boiando no rio. A palavra Nadarha significa como se fosse uma palavra que descreveria sussurro, chamado ou algo do tipo. Algumas pessoas até chamam ela de sereia do Nilo, mas eu acredito que isso tá muito errado porque as sereias vêm de origem grega e a Nadarha ela é algo muito mais elemental, como se fosse um gênio, e ela pode se transformar na forma que ela quiser. Essas criaturas elas têm uma maneira de pegar pessoas totalmente interessante e assustadora. Conta que as pessoas que moram perto ou próximo ao rio Nilo escutam todos os dias as suas canções, e elas tentam resistir, mas a cada dia essa canção vai ficando mais alta e mais alta e mais alta, até que ela consiga trazer essa pessoa para dentro do rio, comer toda a sua carne e deixar lá, pro outro dia as pessoas encontrarem apenas os seus ossos boiando. Al-Sawá. Há muito tempo atrás, em uma vila, havia um cara que ele era casado com uma mulher,
uma mulher aparentemente comum. Só que havia algo estranho nessa mulher. Todo dia, ela queria ir até a outra vila para encontrar sua irmã. Mas com o passar do tempo, ele começou a questionar por que ela faz isso todo dia. Tem alguma coisa estranha nisso. Ele resolveu seguir ela. Ele notou que realmente ela ia até a outra vila. Entrava na casa da irmã, só que elas não passavam nem cerca de 5 minutos lá dentro, saíam e se dirigiam para outro lugar. O rapaz ficou curioso e começou a seguir as duas. Quando ele notou, as duas foram para dentro de um cemitério. Ele ficou sem entender por que elas estavam fazendo aquilo e começou a observar. Ele se escondeu atrás de uma lápide e escutou uma conversa enquanto olhava para elas. A irmã da sua esposa simplesmente falou: "Está difícil tirar o corpo daqui. Na próxima, a gente quebra o pescoço, que ele vai sair de uma maneira mais fácil." Assustado com o que ele viu, a sua esposa e a irmã da sua esposa mexendo com túmulos, ele simplesmente saiu correndo dali, pegou seus filhos e fugiu para longe. Passando algumas semanas, esse cara foi encontrado morto, junto com os seus filhos, e a mulher nunca foi encontrada. Além da conta que essa mulher e sua irmã eram criaturas não humanas conhecidas como El Sawá. Essa é uma criatura híbrida entre lobos, cães, raposas e chacais. Essas criaturas elas conseguem se disfarçar de humanos para devorá-los. Alguns preferem carnes de pessoas já mortas, pois é mais saboroso para eles. Já essas duas, elas iam no cemitério para pegar esse tipo de carne. E quando o marido descobriu o segredo da esposa, ela não teve o que fazer. Ela acabou matando tanto o marido quanto o filho, para que seu segredo não fosse revelado. O que torna essa lenda assustadora é a gente parar para pensar que qualquer pessoa ao seu redor pode ser uma dessas criaturas, apenas se disfarçando e vivendo com você a todo momento da sua vida. E se um dia você descobrir que ela é essa criatura, você fugiria? Pro marido não deu certo. Abu Raju Mescalé, o homem da perna queimada. No Egito Antigo, tínhamos um jovem que ele trabalhava no campo de trigo, sob um sol totalmente quente. Só que certo dia ele acaba encontrando uma moça misteriosa. A moça disse que conheceu ele no mercado principal, só que ela estava morrendo de fome e sede e precisava de ajuda. O cara, como um bom cidadão, resolveu levar a mulher para sua casa. Lá ele deu água, deu comida, ela se alimentou e ficou feliz. Eles começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. Eles beberam um pouco de vinho e começaram a trocar ideias, até que isso passou um pouquinho de um conhecimento e foi para algo um pouco mais picante, podemos dizer assim. Bom, vocês já sabem o que eles fizeram. Ao chegar perto do anoitecer, a moça fica desesperada, começa a colocar suas roupas e corre pra casa falando que tá atrasada e que isso não podia ter acontecido e não sei o que. O rapaz fica sem entender nada, quer encontrá-la de volta, ela fala que outro dia eles se veem e foge sem mais nem menos. E ele nem questiona. Só que naquela noite, 4 caras invadem a sua casa, pegam ele e levam pro meio do deserto. Ao chegar no deserto, ele dá de cara com o faraó. A mulher com quem ele teve suas relações era a filha do faraó, e como punição, o faraó manda que queimem a sua perna. Porém não querem matar ele, porque ele cuida do trigo, ou seja, seria perder riqueza se matassem esse rapaz. O que eles não esperavam é que a queimadura na perna do rapaz infeccionou, e ele acabou falecendo. Só que a alma do rapaz ficou tão nervosa, ele se sentia injustiçado pelo que aconteceu. Então ele foi até os deuses e pediu para se vingar. Os deuses deram um dom para que ele voltasse à vida e se vingasse. Só que, como diria um bom poeta, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A sua alma foi envenenada. E esse rapaz se tornou um espírito vingativo, que anda por aí com a perna queimada. E todas as pessoas que ele encontra andando perdida sozinha pelo Egito à noite, conforme ele faz o seu caminho andando pelas cidades, ele queima a perna dessa pessoa, fazendo isso para a pessoa sofrer pelo resto da eternidade, sofrer igual ele. Assim, a queimadura vai infeccionar, vai morrer e vai surgir mais uma dessa criatura. É por isso que muitas pessoas têm medo de andar pelo Egito à noite e dar de cara com esse ser. Ninguém quer ter sua perna queimada. A mala. Um certo dia comum, um rapaz estava dentro de um ônibus, quando de repente uma mulher subiu com uma mala. Ele viu que a mulher estava se esforçando, a mala estava muito pesada e ele se ofereceu para ajudar. Ele pegou a mala e notou que ela estava realmente pesada. Colocou no banco do lado dele, a moça sentou e eles começaram a ir. Numa conversa entre os dois, ele descobriu que ela ia para o mesmo caminho que ele, porém pararia umas casas antes. Então ele se ofereceu para ajudar ela a carregar a mala até a sua casa. Eles chegaram até o ponto, desceram do ônibus e foram caminhando com a mala até lá.
E no caminho ele notando, essa mala tá muito pesada, o que essa moça carrega aqui? Mas ele ignorou, né? Ele não tava curioso realmente pra saber e só queria chegar em casa logo. Ele caminhou com a mulher até que notou que ela chegou numa casa um pouco destruída, uma casa meio antiga. Ele deixou a mala lá, a mulher agradeceu e ele foi embora. Chegando em casa, ele resolveu ligar a TV, entrou pra tomar o banho, ligou o chuveiro e começou a ouvir as notícias. Quando de repente, algo chama sua atenção. Uma notícia conta sobre uma mulher encontrada dentro de uma mala. O rapaz fica desesperado e começa a interligar os pontos. Nesse momento ele sai correndo do chuveiro e começa a olhar para a TV. Ele nota que a notícia fala sobre uma mulher que foi encontrada numa mala exatamente no ponto onde ele viu aquela moça e deixou ela naquela casa. Ele fica desesperado por saber que agora ele acabou de participar de um crime e que ele poderia ser preso. Até que a notícia fala que vai mostrar o rosto da mulher que foi encontrada dentro da mala. Ele fica preocupado sem querer ver porque ele participou do crime sem saber e isso estava corroendo ele. Mas ele sente que ele precisava olhar. Quando ele olha para a TV, o seu coração gela. A pessoa que ele nota que estava dentro da mala, a foto que estava lá na TV, era exatamente da mulher que estava com ele, a mulher que ele ajudou a carregar a mala. Diz a lenda que essa mulher acabou sendo assassinada e colocada dentro de uma mala, e contam que o seu espírito fica andando por aí com uma mala carregando o seu corpo até chegar no local do crime. Só que essa mulher, ela procura pessoas para ajudar ela, e se ela acabar por algum motivo não gostando da pessoa que ajudou, quem será encontrado dentro da mala no outro dia é exatamente a pessoa que ela pediu ajuda. No fim da história, a gente pode dizer que esse cara que encontrou essa mulher, ele simplesmente deu muita sorte. Esse foi o nosso vídeo de lendas urbanas do Egito. E aí, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários qual o próximo vídeo de lendas urbanas que você vai querer ver. E a gente não parou por aqui. Eu te vejo num próximo vídeo de lendas urbanas que tá aqui pelo lado. É só clicar. Vamos se encontrar lá. Tô te esperando. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e te vejo lá. Fiquem bem.